Pessoal, bom dia. Quero dedicar esse vídeo aos meus amigos Olga e Jefferson. Eles estão com problemas com as bebês variegatas deles. Eu achei muito legal porque eu passei muito problema no início também. Ainda passo. E quero dividir com vocês algumas dicas de como cuidar. Comecei mostrando essas aqui para vocês entenderem que ela desenvolve de forma mais lenta do que as outras. Então o ideal é que elas estejam separadas. Porque as outras, quando começarem a crescer, vão sufocar ela e ela já não consegue fazer bem a fotossíntese, fará menos ainda. Ela, para retirar daqui, é muito sensível. Se você retirar ela aqui e expor as raízes, mesmo que você coloque um substrato igual, de 10 só escaparão 2. Então tentem tirar ela com muito cuidado, sem mexer ou desfazer as raízes. Se você puder passar para um copo e com a composição do substrato igual ou muito parecida com a que ela estava, melhor. Se você fizer uma mudança brusca de substrato, por exemplo, no início eu tirava elas daqui, passava para areia, de 10 eu perdia 5. Mas percebi que quando eu passava para o mesmo substrato, elas não perdiam tantas, perdia às vezes 1 ou 2. Quando perdia. Outra coisa, as porcelanas, que são as mais lindas, as desejadas, aqui fica mais fácil da gente explicar o que eu vou falar para vocês. Aqui, ó. Elas tendem a sofrer um pouco mais expostas ao sol. Elas não suportam tanto ao sol quanto as outras. Tá? As porcelanas que, ó, a rega que você faz, se ela estiver exposta ao sol como fica aqui as minhas, maltrata muito as folhas, você perde muitas folhas. E elas primeiro tem que sair branquinhas, aí depois vai descolorindo para chegar na outra cor. Então, as porcelanas, eu lhe aconselharia um sombrite, se você tiver, ou em algum local que ela receba sol até umas 10 horas. Na rega, evite molhar as folhinhas em períodos quentes. Elas morrem, secam. Garanto para vocês. Essas outras, ó, que não são porcelanas, têm um desenvolvimento incrível. Essa mocinha aqui, ó, tem a idade dessas mocinhas aqui. E olha a diferença. A robustez. Essa aqui é uma variegação meio esquisita, mas é variegação. Eu acredito que esse tipo de variegação aqui pode ser pela planta geneticamente apresentar uma deficiência de absorção de algum micronutriente. Mas é uma variegação também. Não desenvolve muito bem. Geralmente eu não comercializo essas aqui e às vezes acaba até descartando. Deixa eu mostrar umas que tem ali para vocês verem o que eu estou falando. Aqui, ó. Aquela que eu estava mostrando lá para vocês, que eu falei que a variegação é meio esquisita. Ela nunca consegue ficar verdinha e nem fica uma cor legal. E fica assim, ó, um pouco as flores não abrem muito bem, abrem um pouco deformada. Por isso que eu digo para vocês que acredito ser alguma coisa geneticamente que atrapalha a absorção dos micronutrientes delas. Vamos voltar lá e depois a gente retorna para aqui de novo. Isso aqui são todas minhas variegatas. Depois a gente vem para cá com mais calma. As variegatas, quando bebês, você deve se preocupar muito com duas coisas. Ela não pode ficar muito tempo seca, o substrato seco, porque se ela desidratar, se você sentir que o caldex murchou, falo para vocês por experiência própria, dá muito trabalho para voltar, diferente das outras. E a adubação dela, como ela já tem uma certa deficiência de produzir energia,
a adubação dela você não pode esquecer. Ela tem que estar sempre adubadazinha. Eu tenho o osmocote lá, geralmente coloco o osmocote, mas tenho sido relapso. Mas tenho adubado elas aqui com a adubação foliar quando vem adubar as outras. Todas aqui estão sendo adubadas iguais. Mas mesmo assim você vê a diferença. Eu vou até trazer o meu osmocote lá, que está muito tempo encostado, e colocar nessas aqui depois. Então vocês têm que tomar esses cuidados. Ela é muito sensível até os 6, 8 meses. Se ela conseguir desenvolver bem até os 6, 8 meses, vai passar por uma fase que eu vou mostrar ali para vocês. Antes de lá, vou mostrar algumas aqui. Ó. Vermelha. Essa aqui também é variegata. Devido a estar mais na sombra, elas tendem a ficar mais verdes. E essa aqui é uma tripla. Sabe, bem diferente. Essa aqui é uma matizada dobrada. Ó, aquela matizada dobrada é bem parecida com essa aqui. Essas que não são porcelanas desenvolvem bem mais fáceis. O normal é ela sair branca em cima e depois esverdeando. Mas tem umas que fazem o inverso, é meio esquisito. Abre verde e depois vai variegando. Essa aqui é uma tripla negra. Ela saiu assim porque eu fiz uma poda nela e uma mudança de vaso. Aí quando o substrato fica um pouco fraco, aí ela... Mas você vê aqui, ó, lá no centro, a terceira camada. Quando elas atingem, aqui ó, isso aqui são plantas com 6, 7 meses, talvez algumas aqui tenham até 8, para você ver como o desenvolvimento é lento. Quando ela atinge esse tamanho aqui, aí já é mais tranquilo, também mais resistentes. Mas até chegarem a esse tamanho aqui, vocês têm que tomar aqui, todos esses cuidados que eu falei para vocês. Quanto ao mais, se tiver faltando alguma coisa que eu não pude esclarecer, bota aí nos comentários. Valeu, grande abração a todos.